Sabe quando a gente para olhar um gato e pensa, caramba, esse bicho zerou a vida? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que essa tranquilidade toda do gato revela sobre a nossa própria inquietação? E a nossa reflexão de hoje parte exatamente disso aqui, de um conto que usa uma imagem super simples, a de um gato, para acender uma verdadeira fogueira de questionamento sobre a nossa vida. Então, a proposta é a seguinte. Vamos olhar para um gato de um jeito um pouco diferente. E se ele for mais do que só um animal de estimação? E se ele for, na verdade, um espelho das nossas próprias angústias e neuroses? Porque olha só que contraste absurdo. De um lado, tá o gato, um ser completo, em paz consigo mesmo, que simplesmente é, sabe? E do outro lado, estamos nós, os humanos, definidos por essa busca sem fim, por essa teimosia em não aceitar quem a gente é. E olha, essa ideia não é de hoje, não. O filósofo Albert Camus já tinha sacado isso. Ele disse que o que nos define como humanos é justamente essa recusa em sermos o que somos. É bem irônico, né? Parece que a nossa natureza é justamente lutar contra a nossa própria natureza. Mas aí a gente pensa, né? Ué, mas essa insatisfação toda não é o que move o mundo para frente? Não é o que cria a arte, o que faz as revoluções acontecerem? Com certeza. Mas, a que custo? A reflexão aqui é sobre o preço que a gente paga pessoalmente por viver nessa turbulência interna o tempo todo. E essa discussão toda leva a gente para uma bifurcação, para dois jeitos bem diferentes de enxergar o nosso próprio desenvolvimento. Pensa numa planta, crescendo, sempre buscando sol. A teoria do psicanalista D.W. Winnicott é que nós somos um pouco assim. Se tivermos um ambiente favorável com segurança e aceitação, a gente simplesmente floresce. A gente se desenvolve naturalmente para ser quem a gente nasceu para ser. Tá, mas e quando esse ambiente não existe? Quando ser quem a gente é de verdade não é bem visto? Bom, aí a coisa muda de figura. A gente aprende desde cedo a criar um personagem, uma máscara, uma performance constante para conseguir sobreviver e, quem sabe, ser aceito. Então, aí estão os dois caminhos. De um lado, o crescimento genuíno, quando a gente segue a nossa bússola interna. A sensação é de estar voltando para casa. Do outro, um crescimento imposto, que é pura performance para ganhar o aplauso dos outros. E a sensação é a de um esforço que parece que nunca vai acabar. É exatamente nesse caminho da performance que aquela pressão maluca para ser extraordinário se instala e começa a ditar as regras do jogo. E a gente vê esse padrão em todo lugar, até nas histórias que a gente ouvia quando era criança. Pensa no Dumbo. Não bastava ele ser um elefante. Não, ele precisou se tornar um elefante voador, algo espetacular, para finalmente ser aceito. Ou, trazendo para algo mais recente, a série This Is Us. O personagem, Kevin, se torna um ator famoso, uma carreira onde ele está o tempo todo sob os holofotes. E por quê? Para tentar preencher um vazio, um sentimento de invisibilidade que ele sentia dentro da própria família. E nem precisa ir para a ficção, né? É só olhar para o nosso dia a dia com as redes sociais. Uma foto real, sem filtro, pode passar batida, mas aí a pessoa posta uma versão toda editada, artificial, e chove like. A mensagem que fica é clara: o personagem que a gente cria é mais valioso que a nossa realidade. O fio que conecta tudo isso, então, é esse sentimento, essa crença de que ser quem a gente é não é o suficiente. A ideia de que amor e aceitação precisam ser conquistados com feitos grandiosos. E aí se passa uma vida inteira se esforçando para ter sucesso, para ter fama, porque simplesmente ser parece pouco demais. Ok, mas se viver atuando é tão cansativo e vem de um lugar de dor, por que a gente continua? Qual é a força interna que nos mantém correndo nessa rodinha de hamster? A resposta pode estar numa metáfora simplesmente genial para o superego de Freud, o cão policial. Pensa nisso. Aquela voz interna que fica latindo ordens, fiscalizando cada passo, garantindo que a gente siga as regras do que deveríamos ser. É ou não é uma imagem perfeita? Essa voz que, quando a gente pensa em dar uma pausa, já começa a latir. Não pode descansar. Isso é preguiça. Você ainda não fez o suficiente para merecer paz. A gente conhece bem essa voz, né? Então, a grande questão é: como é que a gente faz para acalmar esse cão policial e finalmente encontrar o nosso gato interior? O primeiro passo, talvez, seja uma virada de chave no pensamento. E se a tal preguiça do gato não for um defeito, mas sim uma virtude? A virtude de estar tão em paz consigo mesmo que não existe a necessidade de provar nada para ninguém.
Na prática, o caminho começa com uma autoinvestigação. Primeiro, questione seus desejos. De onde vem essa ambição? É um chamado da alma ou um roteiro para ganhar aplausos? Depois, comece a identificar os latidos do cão policial. Perceba quando a culpa e o eu deveria aparecem. E por fim, o mais libertador de todos. Pratique se dar valor pelo simples fato de existir, desvinculando o seu valor das suas conquistas. E veja bem, não se trata de abandonar todas as responsabilidades, mas sim de encontrar liberdade no meio delas. É aquele prazer que o poeta Fernando Pessoa descreveu tão bem, a paz que vem de escolher ser em vez de estar sempre e somente fazendo alguma coisa. E com isso a gente chega à reflexão final. No mundo que exige que a gente seja extraordinário, que a gente faça sempre mais, e se a maior de todas as conquistas for exatamente o contrário? E se for simplesmente ser, com a mesma paz e a mesma plenitude de um gato?